bem-vindo mais uma vez ao programa Brasil 200. E hoje nós vamos falar da paixão nacional. Já sabe o que é? Pois é, o futebol. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que o Napoleão. Não é o Napoleão Bonaparte não, viu? Antônio Carlos Napoleão é jornalista, escritor, pesquisador e historiador esportivo. Ele é gerente da Memória e Acervo da CBF. O museu, gente, é sensacional. Para mim, é o melhor do mundo. Para quem não conhece, ele vai contar aí como faz a visita. É muito, muito, muito legal. Tem filmes assim de todas as Copas. Bem, o Napoleão trabalhou em vários veículos de comunicação e é um escritor. Exemplo, são vários livros, hein? Vou falar só alguns aqui, né? Olha só, Botafogo de Futebol e Regatas, Histórias, Conquistas e Glórias. Corinthians e Palmeiras, uma história de rivalidade. Seleção brasileira, 90 anos, 1914 e 2004. Né? E ainda em inglês, hein? É importante, é chique demais, olha. The History of Brazil, The World Cup. Falei certo? Falou. Olá, Napoleão, tudo bem? Tudo bem. Muitos livros e muita história, hein? São aí 6 décadas de história que você está cobrindo e escrevendo sobre o futebol. Isso me envaidece muito, porque o futebol, para mim, ali é a paixão do povo brasileiro. Todo mundo tem seus gostos, todo mundo tem suas preferências, mas eu acho que o futebol é meio que universal. Principalmente quando se trata de Copa do Mundo, tomar conta do país inteiro. Ô Napoleão, o futebol, né, ele começou, foi inventado, criado na Inglaterra, né, no final do século XIX, e no Brasil, de repente, ele chegou e tomou conta. Né? Como é que foi a construção? Na verdade, não foi uma história bem assim. O futebol ele passou por diversas etapas, algumas realmente despertando a paixão, porque no início todo mundo gostava mais do remo e das corridas de cavalo, mas depois o futebol foi tomando espaço e houve, assim, alguns casos em que o futebol, durante um bom tempo, era praticado só por elite e a população pobre não praticava competições oficiais. Houve, durante todo esse tempo, uma evolução. E, em 1914, com a criação da Federação Brasileira de Esporte, atual CBF, a seleção brasileira entrou em campo pela primeira vez contra o Exeter City, um clube profissional inglês que excursionava pela América do Sul, se pegou os melhores jogadores do Rio e de São Paulo e se fez a primeira seleção brasileira nesse amistoso. O Brasil ganhou por 2-0 e ali já tinham, assim, os primeiros ídolos, já nasciam os primeiros ídolos do futebol brasileiro. O goleiro Marcos de Mendonça, que era o grande nome na época, na posição dele, e no ataque Arthur Frederich, que era um filho de uma negra com imigrante alemão, um mulato de olhos verdes, que já começava a jogar por terra toda essa coisa do futebol de elite. Nesse mesmo ano, a seleção brasileira fez a sua primeira viagem, que foi para a Argentina. O general Júlio Roca resolveu instituir um troféu chamado Copa Roca para fazer a confraternização entre os dois países. E o Brasil perdeu para uma liga da seleção argentina, depois ganhou do Colômbia, que era um time de uma... A Argentina tinha 2 ligas de futebol, ganhou do Colômbia, esse time jogou reforçado por alguns jogadores da seleção argentina, e aonde, vamos dizer assim, valia, né, a disputa da Copa Roca, o Brasil, no seu 4º jogo da história, e o 3º jogo no exterior, na sua primeira viagem, já conquistou o primeiro título, ganhou de 1-0 com o gol de Rubens Salles. E aconteceu um fato muito interessante nesse jogo, que hoje seria incabível e inconcebível.
um jogador argentino fez um gol, o árbitro era brasileiro e validou o gol. Quando ele botou a bola no meio para dar a saída, o argentino falou, não vale, porque eu ajeitei com a mão, não é um gol legal. Isso é uma história muito interessante que hoje em dia não aconteceria. Está aí o Túlio que em 95 ajeitou no braço e valeu, né, contra a própria Argentina pela Copa América. Sempre polêmico, né? Esse Argentina Sim. com gol de mão. Sim, mas não valeu. O argentino disse que fez com a mão e o juiz anulou o gol. E o Brasil ganhou de 1-0 e trouxe a taça. E aí a seguir começaram as disputas de Copa América. Em 1916, o Brasil participou pela primeira vez. E ali começou a nascer grandes rivalidades, porque a grande rivalidade do futebol sul-americano era a Argentina e o Uruguai. Mas o Brasil começou vamos dizer assim, de certa forma, mesmo perdendo seus jogos, interferir nessa rivalidade, criando novas rivalidades. Aí veio o Sul-Americano 17, em 18, que seria o Sul-Americano aqui no Brasil, houve uma grande epidemia de gripe espanhola, onde a competição teve que ser adiada, morreu o presidente da República, morreram alguns jogadores. 1917, 18, né? 17 e 18. 17 e 18. E a competição foi realizada em 1919. E, assim, para surpresa de todos, foi construído o Estádio das Laranjeiras, superlotou, ninguém esperava aquilo. As partidas foram muito disputadas e, na final, o Brasil encarou o Uruguai. E durante que era uma grande expressão de seleção da América do Sul junto com a Argentina. E na final foram necessários 120 e poucos minutos para o Federer marcar o gol que deu o título ao Brasil. Ali se instaurou de vez a criação de um ídolo, que o Federer foi homenageado em lojas, desfilou de carro aberto em São Paulo, e os próprios argentinos e uruguaios colocaram o apelido nele de El Tigre, que caracterizava a qualidade desse jogador. No início, Napoleão, o futebol foi mais elitizado, né? Depois que ele se tornou popular, sim, não é isso? Sim. Tem um livro de regras da Federação Liga Metropolitana do Rio de Janeiro, que nós fizemos até um trabalho na época, eu estava na Fundação Estudo Tempo Presente da UFRJ, nós fizemos um trabalho sobre as ligas, onde esse livro de regras, ele apontava que não falava de racismo, mas praticamente dava a entender isso. Porque falava que empregados do comércio, estafetas, auxiliares de escritório, cabos e soldados das Forças Armadas, pessoas sem uma posição social mais relevante, não poderiam ser afiliados pelos clubes e disputar esses campeonatos. Isso começou a mudar quando, na segunda divisão, o Vasco conseguiu ganhar a segunda divisão e, no ano seguinte, usando uma estratégia muito inteligente, foi nos clubes pequenos, pegou seus melhores jogadores, inclusive de Petrópolis, formou um grupo forte, contratou um treinador e esses jogadores foram contratados por empresas de portugueses, eles começaram a treinar e os outros clubes não treinavam, porque eram médico, advogado, dentista, eles não treinavam, e o Vasco, por estar mais bem preparado fisicamente, por causa do Ramon Plateiro, que era o treinador uruguaio, vencedor de Copas Américas e de campeonatos no Uruguai, conseguiu ganhar o campeonato. Houve uma nova cisão na Liga, se separaram por conta disso. E assim, ao contrário do que muita gente pensa, o Vasco, as pessoas costumam dizer que o Vasco quebrou a hegemonia de negro no futebol, não é isso. O Vasco é o primeiro clube campeão com negros na história do futebol, do Rio de Janeiro. Por que isso? Porque antes do Vasco já existia um jogador chamado Manteiga, que jogou no América,
Existia um outro jogador, que eu esqueci, me fugiu o nome agora, que jogava no Botafogo, Ataliba, se eu não me engano, jogava no Botafogo. Nos anos 14 e 15 teve a história do pó de arroz no Fluminense, onde veio o Carlos Alberto, junto com o Marcos de Mendonça do América. E por ele ser moreno, ele passava um pó para clarear a pele. E no jogo contra o América choveu um pouco. E a torcida do América, reconhecendo ele, começou a gritar pó de arroz. Daí veio o apelido, pó de arroz. Mas assim, a grande expressão, o grande expoente, foi exatamente o título conquistado pelo Vasco. Ô Napoleão, o meu pai, meu falecido pai, nos anos 50, ele foi jogador do Siderúrgica, que era um time de Minas, que foi 2 vezes campeão em Minas Gerais, né? E ele 64. trabalhava lá, né? Você lembra desse time? O campeão mineiro de 64. Então Quebrou a hegemonia de América, ele Atlético trabalhava Cruzeiro. lá e ele não tinha um salário assim de jogador. Na verdade, ele trabalhava e tinha privilégios, né, para treinar, para viajar. Sim. E quando ele casou, ele teve que largar o futebol para realmente se engajar na empresa, né? E se tornou belgo-mineiro, não sei como é que chama hoje, para se engajar na empresa. Então, assim, naquela época, pouca gente ganhava dinheiro no futebol. Quando é que o futebol tornou-se um negócio, tornou-se uma indústria, né? Inclusive, é importante registrar aqui que, graças ao João Avelange, né, que brasileiro, né? Não sei se ele nasceu na Suíça, ou os pais, né? Você vai me contar aí direitinho a história do João Avelange. Ele é belga. Graças a ele, o futebol se tornou um grande negócio internacional e nacional, né? Ele é que criou essa indústria toda, foi o grande estimulador dessa indústria toda, não é isso? Ele tem uma boa parcela nisso, mas não foi ele. Isso está mais ligado a direito de jogadores. Teve alguns jogadores na Europa que contestaram a lei do passe, contestaram o direito de publicidade. O Johan Cruyff mesmo é um deles. O falecido Johan Cruyff da Holanda, ele entrou para a história. Se você olhar algumas coisas da Copa de 74, você vai ver que a Holanda vestia uma marca de futebol com 3 tiras e o uniforme do Cruyff, ele tirou uma das tiras, jogou com 2 porque ele não ganhava nada para vestir aquela camisa. Então, tudo isso foi gerando cada vez mais direitos e fazendo com que os atletas passassem a ter direitos. A própria Lei Pelé facilitou o problema do passe. Tem uma série de fatores que se tornaram muito importantes ao longo da história, não foram poucos, não foi só o Dr. João, ou não foi só o Pelé, ou não foi só o Cruyff, ou não foi só o Bosman. Ele era brasileiro, né? Estou vendo aqui, os pais que eram estrangeiros, né? Sim, sim. Então, assim, hoje, o que eu vejo é que dentro da história do futebol brasileiro existe uma carência de ídolos. Nós precisamos, e eu estou falando isso no local exato, nós precisamos fazer com que a memória do futebol seja reativada. Isso está morrendo muito rápido no Brasil. Os ídolos, com todo respeito e todo direito, os ídolos estrangeiros, eles estão começando a ocupar mais espaço do que os nossos ídolos. Então, assim, eu já fiz algumas viagens com campeões mundiais e me entristece muito ver que você chega num país europeu com campeões mundiais pelo Brasil e eles são reconhecidos e aqui no Brasil, de repente, você tira aí como exceção, claro, Pelé, Rivelino, Tostão, você vai tirar Jairzinho, Paulo César Caju, você vai tirar esses caras, mas você vai chegar numa hora em que você vai pegar alguns campeões mundiais, você pode largar dentro do shopping, e eles não serão reconhecidos. Isso é muito triste, porque apaga a história. Nós tivemos o Frederich, nós tivemos o Preguinho, que fez o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, muito pouca gente fala, quase ninguém fala.
nós tivemos Leônidas da Silva, que foi artilheiro da Copa do Mundo de 38. Nós tivemos Domingos da Guia, tá? Nós tivemos Ademir Marques de Menezes, Zizinho, Jair Rosa Pinto, entende? E você vem avançando, você vai passar pela geração do Pelé, campeão mundial de 58, mas todo mundo lembra de Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo, e Didi no meio campo. O resto as pessoas não lembram muito. Então você tinha o Bellini, você tinha o Gilmar, você tinha o Djalma Santos, você tinha o Dessordi, que foi titular quase a Copa inteira. E eu acho que na educação hoje, isso faz com que não se resgate o amor pela seleção brasileira. E assim, sempre foi paixão a seleção brasileira. Só que hoje, a própria mídia trata de descaracterizar isso. Entende? O Pelé é o maior jogador do mundo, da história. Não adianta se pegar ídolos novos, não que não tenham capacidade, todos têm. Mas eu acho que o Pelé está numa prateleira acima. O próprio Zico, o Reinaldo do Atlético Mineiro, você que é mineiro deve saber muito bem disso, Toninho Cerezo, Nelinho. Aqui na TV Escola, né, o nosso público aqui são os estudantes do ensino médio, fundamental, os que estão fazendo Enem, professores, né? E hoje a garotada toda, meninos e meninas, né? O futebol feminino está crescendo no mundo inteiro, no Brasil também, inclusive outros países mais desenvolvidos no futebol feminino do que no Brasil, né? E tem muitos assim que se iludem, né? Poucos chegam a ir para o futebol profissional e poucos conseguem ter um destaque. E muitos deles se esquecem de lembrar que tem o dia seguinte, né? Ou seja, se não der certo, ou mesmo se ganhar dinheiro, né, ele tem uma capacidade de gerenciar esse dinheiro. Existe hoje uma preocupação, vamos dizer assim, na CBF, né, na indústria do futebol, digamos assim, dos clubes, né, com a educação? Na CBF tem o legado agora com o projeto Gol Futebol, que está sendo implantado em diversas cidades do Brasil, que é o legado da Copa do Mundo. E não é só isso. Eu acho que, por exemplo, aqui no Rio, eu conheço de perto o projeto do Fluminense, que é um projeto mais ou menos alinhado nisso que você está falando, e eu acho que falta alinhar a educação sobre todos os aspectos, porque hoje você não vê, não existe no Brasil a história do esporte, não existe isso. Em outros países existe isso. Porque o esporte, ele aglutina gerações, ele leva conhecimento. Eu não vejo hoje, por exemplo, jogos da primavera, campeonatos interescolares. Tudo isso fazia com que a criança gostasse de ir para a escola, porque ia disputar uma competição. Eu lembro, na época, os Jogos da Primavera, os pais iam para os estádios, estádio de São Januário, estádio das Laranjeiras, acompanhar a competição dos filhos, escola contra escola, e também tinham competições didáticas. Hoje você não tem mais isso. E isso eu acho que tem um peso muito grande. Tudo está ligado ao esporte. Por mais que não queiram, tudo está ligado ao esporte. Sempre vai estar ligado. E as pessoas responsáveis por isso não procuram entender isso. E isso é muito difícil. Porque se você não gera uma motivação para o aluno ficar na escola, você não vai gerar uma motivação para ele estudar. Porque se ele tem, só não cortando muito teu tempo aí, se ele tem uma possibilidade de disputar, vamos dizer assim, desde lá da quinta série até a última série do segundo grau, uma competição escolar, durante esse período, ele vai aprender a ganhar, ele vai aprender a perder, ele vai entender que para ele disputar uma competição, pelo menos na minha época era assim, né?
Você tinha que ter boas notas, mesmo que você jogasse bem, você tinha que ter boas notas para poder participar do time da escola. Então, tudo isso é um incentivo e você não tem mais isso. E você não pode usar como desculpa que o governo não tem verba para isso. Isso é brincadeira, porque os impostos são altos, a arrecadação é grande. Eu sei que nós estamos no momento de uma pandemia, mas isso não acontece só da pandemia para cá. Isso já acontece há anos atrás. Se você parar para pensar, quando foram os últimos Jogos Estudantis no Brasil, envolvendo um país inteiro? Não tem, há muito tempo. Há muito tempo. Quem sabe a gente não estimula e não organiza aí, né, junto com vocês, de volta os Jogos Estudantis. Mas, ô Napoleão, eu fui aí à CBF, conheci o Museu do Futebol, eu fiquei encantado. Eu não imaginava, né, eu gosto de museu, já viajei bastante para vários lugares, eu fiquei encantado, sinceramente, com o nível, com a qualidade. A gente se encanta, essa é a palavra, né? A gente chega lá, tem desde a Copa, da primeira Copa, filmes, né? Toda a história. Conta um pouco aí do museu, isso né? Foi um Você trabalho, que é o isso foi um curador. trabalho. Quem quiser ir, como é que faz, né? Para conhecer? Por enquanto está fechado, tem que esperar a liberação do governo para ele voltar a funcionar, né, para o público. Mas, assim, isso foi um trabalho que me dá muita honra e muita alegria, porque eu fui responsável por todo o conteúdo em parceria com a Média Pro, com todo o apoio da diretoria da CBF, onde não se mediu esforços para procurar imagens, documentos, recuperar filmes. E, assim, quando você entra naquele museu, você pega a seleção da origem, passa pelos uniformes, pelos áudios de gols em Copas do Mundo, aí você entra numa sala gigantesca, que é a constelação, onde você tem os troféus mais importantes. Para você ter ideia, a seleção brasileira ganhou tanto que na minha sala tem mais de 250 troféus que não cabem no museu, então estão na minha sala. E assim, você vê o filme dos grandes craques, você vê o depoimento. Recentemente se inaugurou uma estátua de cera feita em Londres do Pelé, com o Pelé acompanhando todos os detalhes. Ela é perfeita, ela é perfeita. Não tem como dizer que não é o Pelé. Então, tem a constelação de estrelas, tem a homenagem a cada estado da federação, com a bola de pelado usada por crianças, tem um quiz para as crianças poderem mexer, e agora nós estamos criando um espaço de holografia, que logo, logo vai estar pronto. O Canarinho já funciona, já tem o Pelé, e vamos colocar outras figuras nesse espaço de holografia. Então, assim, é maravilhoso. Tá? Nós temos também um trabalho que leva, uma vez por mês, 2 escolas de regiões carentes do Rio de Janeiro, para poder participar lá. É uma parceria que existe, sem custo nenhum. As crianças vão para lá, vão para o museu, tem guia, tem um filme de abertura do museu que você já teve a oportunidade de assistir, que é emocionante, dá lágrima nos olhos. Se você ver 10 vezes, você vai se emocionar 10 vezes. Então, eu vejo hoje o Museu da Seleção Brasileira como um dos melhores do mundo. Eu não vou dizer que é o melhor, porque eu não tenho essa pretensão. Até porque eu fiz o conteúdo, seria muita pretensão da minha parte. Mas o conteúdo eu acho histórico... que é o melhor. Hã? Eu acho que é o melhor do mundo. E fico muito feliz por isso. Muito feliz. Muito feliz. Me orgulha muito. Parabéns, né, pelo museu. Realmente vale a pena conhecer depois da pandemia. Você, principalmente que está no Rio, ou quem vai visitar no Rio, vale a pena. Ô, Napoleão, para terminar, né, meia hora de entrevista, a gente falando de futebol é um piscar de olhos, né? Dá vontade de ficar aqui horas. Mas, para terminar, vamos falar de passado e futuro. A melhor seleção do mundo, seleção dos sonhos. Eu até já sei a resposta, mas queria que você falasse um pouco dela. A seleção e o futuro do futebol brasileiro e do mundo. Olha só, a seleção dos sonhos, eu acho que se houvesse mais colaboração dos clubes, e a CBF tem passado um problema por isso, mas agora na seleção olímpica nós estamos com uma geração altamente promissora. Excelentes garotos, com excelente qualidade técnica. Eu acho que nós vamos ter condição de preparar bem essa seleção
e logo, logo vai estar uma vitrine cheia de craque complicando a cabeça do treinador para poder chamar e deixar alguns de fora. A outra é o excelente trabalho que está sendo feito na seleção feminina, um trabalho resgatando a base, trabalhando a base, com ex-jogadoras da própria seleção feminina que fizeram a história da seleção feminina à frente, as competições nossas do futebol feminino em nível nacional, que também é gerenciada pela ex-capitã da seleção brasileira, que é a Aline, e nós temos as competições de base. Nós temos Copa do Brasil, Sub-17, Sub-20, Brasileiro Sub-20 e Brasileiro Sub-17. E eu acho que tudo isso é um celeiro, tudo isso é um estímulo para que novos talentos possam aparecer. O nosso futuro é promissor. E, pois é, a gente está querendo passar aqui essas categorias de base, né, que chama aqui na TV Escola. Mas, assim, agora para finalizar mesmo, né, o que falta... É engraçado que nos Estados Unidos o grande sucesso lá é o futebol feminino, né? O que falta no Brasil para o futebol feminino acontecer de vez? As escolas abraçarem isso. Entendeu? Porque hoje em dia os clubes já têm que abraçar. Então eles têm que ter plantéis, eles têm que ter tudo. Mas a formação, mais uma vez eu volto a falar, vem na escola. Vem na escola. A cadeira de educação física é uma cadeira que não é respeitada no Brasil, é uma cadeira fundamental na formação de atleta, de jogador de basquete, jogador de futebol, seleção feminina, seja lá o que for. Forma atletas. A educação física, na base escolar, forma o atleta do amanhã. Se você não tem uma base escolar calcada em educação física, você não vai formar bons atletas. Vai ficar na escolinha e a escolinha não vai formar. Leão, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, Nada. viu? Foi muito gostoso aqui, né? Depois a gente vai visitar esse museu aí, depois da pandemia, quando estiver liberado, para mostrar aqui. E vamos pedir que você nos acompanhe da próxima vez aí no museu, tá? Tá. Eu agradeço a todos, né? Muito obrigado. Como vocês viram, educação é tudo. É a base para esporte, para cultura, para conhecimento, para a vida, para formar cidadãos e seres humanos. Um grande abraço para vocês, obrigado e até a próxima. Tchau.